Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro. Começou nesse instante o evento e a gente vai saber o que ele está falando. Vamos acompanhar. Uma coisa enorme chamada Amazônia, ou seja, o Brasil, pela sua extensão territorial, pelas suas riquezas, está integrado no mundo todo. O Brasil faz negócios com praticamente o mundo todo. Tem adotado uma posição de equilíbrio em conflitos, buscamos a paz, trabalhamos por isso, preservamos a nossa democracia. Até o momento, uma só palavra minha houve fora do que eu chamo de 4 linhas da nossa Constituição. Nós respeitamos as leis. Me elegi presidente da República gastando menos de $1 milhão. Repito, gastando menos de $1 milhão e dentro de um leito de hospital, após sofrer um atentado e uma facada de um elemento de esquerda, cujo inquérito não foi concluído, apesar dos enormes indícios de interesses outros se fazerem presente. Mas isso é uma questão interna nossa. Eu gostaria de ver esse inquérito concluído para chegar nos mandantes na tentativa de homicídio. Sou capitão do Exército Brasileiro, fiquei 15 anos no Exército, fui vereador no Rio de Janeiro por 2 anos e 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Conheço muito bem o nosso sistema, conheço muito bem a política brasileira. Fiz uma campanha sem recurso, então, mas que começou 4 anos antes do pleito, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. E andando pelo Brasil, sozinho, 3 anos sozinho andando pelo Brasil, juntando multidões, fiz a minha campanha. Tudo que vou falar aqui está documentado, nada da minha cabeça. O que eu mais quero para o meu Brasil é que a sua liberdade continue a valer também, obviamente, depois das eleições. O que eu mais quero, por ocasião das eleições, é a transparência. Porque nós queremos que o ganhador seja aquele que realmente seja votado. Nós temos um sistema eleitoral que apenas 2 países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após eleições, quem manipula é quem ganhou. Então, seria eu o manipulador. E a Polícia Federal começou, então, a apurar se houve ou não manipulação e de quem seria a responsabilidade. Então, tudo começa nessa denúncia
foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de código-fonte, que teve acesso à senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado. Segunda parte. Então, temos aqui a instalação do inquérito. Segundo o TSE, a gente vai ver aqui na frente, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. E então, de imediato, a Polícia Federal pediu o tal dos logs, né, que é a impressão digital do que acontece dentro do sistema informatizado. O que é natural também é o órgão invadido fornecer os logs, independente de pedidos. A Polícia Federal pediu os logs, que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo documentos comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. E uma coisa muito importante, esse inquérito, aberto no mês seguinte do segundo turno das eleições de 2018, até hoje não foi concluído ainda. Diz aqui o próprio TSE e conclusões da própria Polícia Federal. O atacante, o invasor, conseguiu copiar toda a base de dados. Repito, conseguiu a senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Também a senha do coordenador de infraestrutura, Cristiano Andrade, que é a pessoa de confiança do chefe de TI chamado Giuseppe Giannini. Então, prosseguindo, o invasor teve acesso a toda a documentação no TSE, toda a base de dados por 8 meses. É uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil, eu fico envergonhado de falar isso aí. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para ele conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Mais na frente, tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. O senhor secretário atesta categoricamente, acerta aí, Cid, acerta aí que está errado aí. O senhor secretário atesta categoricamente que o invasor obteve domínio sobre usuários e senhas que permite a alteração de dados de partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão,
no contexto do processo eleitoral. Ou seja, esse grupo de invasores puderam até mesmo excluir nomes e mais, trocar votos entre candidatos. E o que aconteceu depois de tudo isso? Eu tive acesso a esse inquérito o ano passado, divulguei. É um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa. E ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre o inquérito para me investigar sobre vazamento. Em depoimento, o delegado encarregado do inquérito foi bem claro que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. Foi instada a Corregedoria da Polícia Federal, que disse a mesma coisa. E como envolvia um outro deputado, que teve acesso a esse documento meu também, a Procuradoria da Câmara dos Deputados disse que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. O que nós entendemos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Também a Polícia Federal, depois que demorou 7 meses para o TSE informar que os logs haviam sido apagados. Repito, eles poderiam ser fornecidos de forma espontânea ou através de requerimento no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. E a Polícia Federal concluiu, pela total falta de colaboração do TSE para com a apuração do que os hackers tinham feito ou não por ocasiões das eleições de 2018. E repito, até hoje esse inquérito não foi concluído. E entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. Porque o sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE. E, obviamente, a conclusão da Polícia Federal.